Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre meninges, um assunto super importante, super relevante do ponto de vista clínico e cirúrgico, não só para o especialista, não só para o neurologista, mas o clínico geral, o generalista. Importante ter esse conhecimento para a gente realizar o exame físico do paciente, fazer diagnósticos importante, suspeita de meningite, por exemplo, ok? Bom, quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? Inicialmente, a gente vai identificar as meninges, ou seja, eu tenho 3 folhetos que vão revestir o sistema nervoso. Eu tenho a dura mater, a mais externa, eu tenho a aracnoide, a parte intermediária, e a pia mater, a parte da meninge mais interna, né? Então, a gente vai identificar essas 3 meninges. A gente vai compreender os espaços entre as meninges e o crânio, um tópico super importante. Entre as meninges eu tenho alguns espaços e entre a meninge mais externa e o crânio eu tenho outro espaço super relevante. Identificar os seios da dura mater. A meninge mais externa, ou seja, a dura mater, ela possui algumas formações vasculares que nós chamamos de seios da dura mater. Esses seios vão ter funções importante na drenagem do sangue da calota craniana, da parte interior do crânio, até a chegada no pescoço, pela via jugular interna. A gente vai identificar a vascularização e a inervação da dura mater, tópico super importante. A dura mater bastante vascularizada e bastante inervada. Essa inervação é importante a gente conhecer porque eu vou conseguir fazer o diagnóstico diferencial dos tipos de cefaleia, dor de cabeça, sabendo que a dura mater é uma estrutura inervada no interior da calota craniana. O próprio tecido cerebral ele é pouco inervado do ponto de vista sensitivo. Então, quando eu sinto dor de cabeça, quando eu tenho cefaleia, eu penso também na dura mater, que ela é ricamente inervada. Localizar os tipos de hemorragias intracranianas. Isso é importantíssimo. Diagnóstico diferencial do trauma crânioencefálico. Então, quando eu tenho um trauma crânioencefálico, eu posso ter uma hemorragia no interior da calota craniana. Isso é importante, não é? E eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial. Qual o tipo de hemorragia que eu estou falando? Uma hemorragia epidural? É uma hemorragia subdural? É uma hemorragia intraparenquimatosa? Então, eu vou fazer o diagnóstico diferencial desses tipos de hemorragia, localizando o hematoma em relação a esses espaços meníngeos, né? A gente vai localizar também as principais cisternas subaracnoideias, importantíssimo isso. Eu tenho diversas cisternas no interior do crânio, onde eu tenho um acúmulo de líquor, e eu utilizo muitas vezes uma cisterna super importante para fazer uma punção licórica no próprio crânio. A gente vai descrever essas cisternas e no decorrer da aula eu vou passar um slide mostrando a localização dessas cisternas. Topografar as anestesias lombares também é muito importante, né? Existem 2 tipos de anestesia lombar mais comuns, né? E a gente vai descrever a topografia da anestesia lombar. Anestesia epidural ou extradural e anestesia raquidiana. E por último, identificar os sinais de irritação meníngea, também tópico muito importante do ponto de vista do exame neurológico. Uma das fases do exame neurológico é a gente identificar sinais de irritação meníngea. Consequentemente, o paciente pode estar apresentando uma meningite e vai ter essa irritação meníngea. Identificando esses sinais no exame físico, eu já consigo fazer um diagnóstico bastante interessante, né? Bom, inicialmente a gente vai falar sobre as meninges encefálicas, né? A mais externa, como eu já disse, seria chamada de dura mater. Então, a meninge dura mater é uma meninge bastante espessa, bastante dura, né? O nome dela dura mater, e também chamada de paquimeninge, pelo fato dela ser muito dura, certo? Depois eu vou ter a aracnoide, também chamada de aracnoide mater, e por último, mais profundamente, eu vou ter a pia mater. Essa pia mater, juntamente com a aracnoide, ela também pode ser chamada de leptomeninge, enquanto que a dura mater nós chamamos de paquimeninge, a aracnoide e a pia mater nós chamamos de
leptomeninge, uma nomenclatura que muitas vezes ela ainda é utilizada em alguns livros de anatomia, de cirurgia, de neurologia, ok? Bom, inicialmente falando sobre a dura mater, né? Então observe aqui um corte sagital da cabeça, eu observo aqui inferiormente, né, as estruturas da face, mais profundamente, né, eu tenho a cavidade nasal, tenho a cavidade oral, eu observo aqui posteriormente, né, coluna vertebral, e no interior da coluna vertebral eu encontro aqui o canal vertebral, né, onde eu vou encontrar a medula espinal. Superiormente eu tenho os ossos do crânio, né, formando aqui a calota craniana, e observo que internamente a calota craniana eu tenho a dura mater, né, a membrana mais externa, que vai revestir a parte interna da calota craniana. Bastante espessa, dura mater. Essa membrana, essa meninge é bastante espessa, ela se assemelha um pouco com uma touca de nadador. Então ela é muito espessa, é difícil a gente conseguir rasgar pela sua espessura. Parece ali aproximadamente com uma touca de nadador. Ela possui algumas reflexões, né? Algumas projeções no interior do crânio, né? De relevância. Por exemplo, eu tenho aqui a tenda do cerebelo, também uma prega de dura mater que vai delimitar aqui inferiormente a localização do cerebelo e superiormente a localização do lobo occipital do telencéfalo. Eu tenho aqui anteriormente o diafragma da cela, né? Que vai formar ali uma estrutura que vai limitar superiormente, né, partes mais profundas do parênquima cerebral, e a parte mais inferior, que eu tenho ali uma parte do hipotálamo, né, uma haste hipofisária que vai atravessar essa tenda do cerebelo e vai até a hipófise anteriormente. Eu tenho uma outra membrana que vai ser uma prega de dura mater que vai dividir os dois hemisférios cerebrais, o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Então eu tenho uma foice do cérebro, que é uma prega de dura mater que vai delimitar esses dois hemisférios cerebrais. A gente vai passar alguns slides mostrando essas delimitações, né? Observando aqui a dura mater, né? E uma topografia de uma secção da calota craniana, eu vejo aqui, no caso aqui de uma craniotomia bilateral, retirei aqui a calota craniana, certo? Observo aqui a dura mater no interior do crânio, certo? Eu vou observar que ela é bastante vascularizada, ela é bastante inervada, né? E eu tenho uma topografia bastante interessante, né? Entre a parte do meio externo até chegar nessa meninge. Esta topografia, né? Esta estratigrafia eu chamo de scalp, né? Vem desde a pele, tecido mais superficial, até a parte mais profunda, que eu chamo de pericrânio, né? O P do scalp. Então, observando essa imagem aqui, eu vejo aqui a dissecção em planos, desde a pele, tecido mais superficial, depois eu vejo tecido conectivo denso, depois eu vejo aponeurose, lembrando que eu tenho aquele músculo occipitofrontal. O occipitofrontal ele possui um ventre frontal e um ventre occipital. E entre esse ventre occipital e o ventre frontal, eu tenho uma galha aponeurótica, né? Entre esses dois ventres. Eu tenho mais profundamente essa galha aponeurótica, eu tenho outro tecido conectivo, um tecido conectivo frouxo, loose, né? E por último aqui eu tenho o pericrânio. Então esses são os componentes do scalp. Profundamente ao pericrânio, eu vou começar a identificar aqui a díploide, né? A parte da calota craniana, formando aqui um osso esponjoso no seu interior e duas placas de osso compacto, né? Na sua extremidade, uma parte mais externa e uma parte mais interna, né? Formando aqui uma estrutura que nós chamamos de díploide. E profundamente, né, ao osso, eu vou ter a meninge, vou ter a dura mater, a mais externa, eu vou ter uma meninge intermediária, que eu chamo de aracnoide, e uma meninge mais profunda, que nós chamamos de pia mater. Então, nessa imagem aqui eu consigo ver a estratigrafia da parte mais externa até a parte mais profunda da meninge, ok? Bom, observando outro slide, a gente vai identificar aqui uma craniotomia, né? Retirei aqui
praticamente quase que completamente a calota craniana do lado esquerdo, né? E observei aqui a dura mater no seu interior. Observando a dura mater, a gente fez uma incisão na dura mater em quase toda a sua extensão e conseguimos levantar a dura mater. E levantando a dura mater, a gente vai identificar aqui profundamente, né, outras meninges, né, a leptomeninge, a pia mater junto com a aracnoide, e observando também a vascularização, algumas veias, né, que vão atravessar principalmente essa região, veias bastante calibrosas, com muita variação, né, e essas veias, geralmente drenam nesses seios da dura mater. Tem aqui um seio representado, no caso aqui o seio sagital superior da dura mater, né? Então essas veias que vão drenar a convexidade dos hemisférios cerebrais, geralmente drenam nesses seios da dura mater, que são formações de duas subdivisões da dura mater, a lâmina mais externa, né, que é a lâmina periosteal, e a lâmina mais interna, que é a lâmina meninge. Então elas formam um seio, uma cavidade, onde eu tenho a drenagem dessas veias, né, do parênquima cerebral, da sua parte da convexidade. Okay? Nessa outra imagem aqui, né, a gente consegue identificar bem melhor essas veias que vão caminhar juntamente com esses sulcos, né, esses sulcos entre as circunvoluções cerebrais, e essas veias, elas drenam, né, nesses grandes seios venosos, formando aqui um grande seio. Por exemplo, seio sagital superior é o principal seio da dura mater. Vai receber diversas veias, né? Diversas tributárias que vão chegar nesse seio sagital superior. Então essa aqui é uma vista externa, uma vista lateral, observando aqui o hemisfério cerebral do lado esquerdo. Lembrando aqui o sulco lateral, ok? E no sulco lateral eu tenho uma veia importantíssima, né? Uma veia média superficial do cérebro, que ela vai atravessar esse sulco lateral entre o hemisfério, entre o lobo frontal e o lobo temporal, e também entre o lobo parietal e o lobo temporal. Okay? Aqui uma vista mais profunda de um córtex sagital mediano, eu observo a parte mais profunda, né, entre os dois hemisférios cerebrais, lembrando aqui, por exemplo, o corpo caloso, ok? E eu vou encontrar aqui também um outro seio importante, chamado seio sagital inferior, que vai passar superiormente ao corpo caloso. Então eu tenho aqui dois seios principais, o seio sagital superior e eu tenho aqui o seio sagital inferior, dois seios importantes da dura mater, né? O seio venoso cerebral. Nessa imagem aqui, uma imagem bastante complexa, mas vamos com calma, eu tenho a formação de diversos seios, né? Já falei do seio sagital superior, localizado aqui na parte superior, né? Junto da convexidade cerebral entre os dois hemisférios cerebrais, e falei também desse seio aqui, seio sagital inferior, que vai passar superiormente ao corpo caloso, né? Eu tenho outras estruturas vasculares, né, que vão formar esses seios da dura mater, né? Eu tenho, por exemplo, uma veia cerebral chamada veia cerebral magna, né? Essa veia cerebral magna, ela vai drenar profundamente o parênquima cerebral e vai chegar aqui juntando com o seio sagital inferior, formando um outro seio, que eu chamo de seio reto. Esse seio reto, ele vai passar em direção posterior e vai chegar numa região que nós chamamos de confluência dos seios, localizada posteriormente aqui na topografia da calota craniana. Essa confluência dos seios, então, vai receber também o seio sagital superior, ou seja, o sangue vai ganhar esta direção até chegar na confluência dos seios, e ele recebe também um seio chamado seio occipital, certo? O seio occipital chega nessa confluência dos seios. Da confluência dos seios, eu tenho um seio chamado seio transverso. Esse seio transverso vai ganhar aqui o seio sigmoide, e o seio sigmoide, geralmente, ele recebe outro seio e desemboca aqui na veia jugular interna. Então, quando o seio sigmoide atravessa ali a veia jugular, o forame jugular, eu transformo esse seio sigmoide numa estrutura venosa que eu chamo de veia jugular interna. Então, eu tenho aqui seio sagital inferior,
né, juntamente com a veia cerebral magna, vai drenar no seio reto, esse seio aqui. Esse seio reto continua, chegando aqui, no momento que ele recebe o seio occipital juntamente com o seio sagital superior, eu formo aqui uma região que eu chamo de confluência dos seios, lá posteriormente. Na confluência dos seios, eu tenho a saída do seio transverso dos dois lados, né? O seio transverso vai chegar numa região, né, que vai se transformar no seio sigmoide. Esse seio sigmoide, ele vai receber um outro seio, que geralmente é o seio petroso inferior, e forma ali, no momento que ele atravessar, né, no momento que ele atravessar o forame jugular, ele se transforma em veia jugular interna. Essa veia jugular interna, então, vai ser responsável pela drenagem, né, desse sangue da calota craniana e da cabeça de forma mais profunda, vai chegar na região cervical, né? Observando a imagem aqui, né? Eu tenho, então falando só sobre dura mater agora, né? Eu tenho a dura mater, meninge mais externa, que vai revestir a calota craniana. E essa dura mater, ela possui uma parte periosteal, que vai ficar colada na calota craniana, e uma parte meninge, uma parte mais profunda. Geralmente essas duas porções, elas são coladas uma com a outra, né? Em determinadas regiões, essas duas membranas do dura mater, elas vão se separar. Separando, elas formam estruturas que nós chamamos de seios do dura mater, né? Então, superiormente aqui eu tenho o seio sagital superior e aqui eu tenho o seio sagital inferior, são os mais importantes. Outras estruturas, né, saculares formando os seios do dura mater vão estar localizadas aqui no seu interior, né, no interior da calota craniana. Observando essa imagem, eu vejo que posteriormente, né, a chegada do seio sagital inferior, juntando aqui com a veia cerebral magna, vai formar aqui o seio reto. O seio reto vai em direção posterior e vai chegar na confluência dos seios. Lateralmente à confluência dos seios, eu tenho a saída do seio transverso, que vai dar o sigmoide, e o sigmoide vai chegar lá na base do crânio, não é? E vai formar a veia jugular interna, não é? No momento que atravessar o forame jugular. Observem também essa formação, né, de foice, né? Essa prega de dura mater que vai unir o seio sagital superior com o seio sagital inferior, né? Formando aqui a foice do cérebro. Então eu tenho a divisão, né, do telencéfalo em dois hemisférios cerebrais, o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. E essa divisão, ela é limitada na sua porção mediana pela foice do cérebro. Isso aqui é importantíssimo. Inferiormente, certo? Eu vou ter ali uma divisão também, uma prega de dura mater, que vai formar aqui o tentório do cerebelo, né? Que vai formar ali o teto do cerebelo, a tenda do cerebelo. Ou seja, esta prega de dura mater vai limitar superiormente, né, o lobo occipital e inferiormente os dois hemisférios cerebelares. Aqui é uma imagem posterior, né, uma dissecção, uma vista posterior. A gente consegue ver o lobo occipital do telencéfalo, né? Foi parcialmente dissecado aqui a calota craniana. Eu observo aqui a fossa infratentorial, abaixo da tenda do cerebelo, onde a gente vai encontrar os dois hemisférios cerebelares. Superiormente, né, a gente vai encontrar aqui o seio sagital superior, bastante extenso, bastante calibroso. A gente vai encontrar aqui a confluência dos seios, né? E observe aqui o seio transverso, saindo aqui da confluência, indo em direção à parte lateral da calota craniana. Nessa imagem aqui, uma imagem de um esquema, né? Eu fiz um corte coronal, estou vendo posteriormente, vejo os dois hemisférios cerebrais, vejo os ventrículos laterais no interior desses hemisférios cerebrais, vou ver aqui a foice do cérebro e uma formação cavitária aqui superiormente, seio sagital superior, e inferiormente outra formação cavitária chamada de seio sagital inferior. Observe aqui a tela do cerebelo dos dois lados, né? Os dois hemisférios cerebelares foram retirados e eu consigo ver anteriormente aos dois hemisférios cerebelares, eu vejo aqui o tronco encefálico, né? Tronco encefálico com a saída, com a emergência dos pares, dos nervos cranianos. Então, uma imagem interessante, aqui uma fotografia de uma dissecção, observando, né, o seio sagital superior, confluência dos seios,
e a tenda do cerebelo formando aqui o limite mais posterior do seio transverso, né? Então, eu falei de seio sagital superior, seio sagital inferior, falei de veia cerebral magna, seio reto, confluência dos seios, seio transverso, seio sigmoide, né? E existem outros seios também de importância, mas não localizados posteriormente e superficialmente, superiormente à calota craniana. Eu tenho seios localizados mais na base do crânio, né, voltados anteriormente. Tem diversos outros seios voltados na base do crânio em direção anterior. Existem seios que têm importância secundária, são menos importantes, mas existe um seio que é super importante que a gente tem que saber, né? Eu tenho localizado aqui anteriormente, né, fazendo aqui um limite com a fossa craniana anterior e a fossa craniana média, um seio, né, que eu chamo de seio esfenoparietal. Esse seio esfenoparietal vai ter uma importância mais secundária. Esse seio esfenoparietal, ele vai drenar num seio chamado seio cavernoso, nesta topografia aqui. Então tem dois seios parietais, um do lado direito e outro do lado esquerdo, e esses dois seios vão drenar em dois seios cavernosos, né? Estão localizados aqui lateralmente, aqui a fossa hipofisária, a célula túrcica. Esse seio cavernoso é importante, a gente tem que memorizar ele. Esse, do ponto de vista clínico, é importantíssimo, né? O seio cavernoso, ele vai se comunicar, não é, com o seu equivalente contralateral, por intermédio de um outro seio, chamado seio intercavernoso, né? Então, tem dois seios cavernosos, um de cada lado, direito e esquerdo, e eu tenho um seio intercavernoso, comunicando os dois seios cavernosos, certo? Posteriormente, né, eu tenho outros seios. Eu tenho o seio petroso superior e eu tenho o seio petroso inferior. Esses dois seios, petroso superior e petroso inferior, também têm uma comunicação com o seio cavernoso. Esse seio cavernoso, importante. Esses outros seios petrosos não são tão importantes assim, certo? O seio petroso superior, ele se comunica posteriormente com o seio transverso, né? Ou seja, ele também vai drenar no seio sigmoide, juntamente com o seio transverso. No seio sigmoide eu tenho ali a formação ali da veia jugular interna. Enquanto que o seio petroso inferior, esse seio aqui, ele vai formar ali um plexo basilar que vai comunicar o seio petroso inferior com o lado contralateral. Então existe um plexo basilar localizado aqui na porção basilar do osso occipital. Esse plexo basilar também vai ter relação com um outro plexo, não é? Um plexo chamado plexo vertebral, que vai estar aqui adjacente ao forame magro. E o plexo vertebral, geralmente juntamente com o plexo basilar, drena no seio petroso inferior, não é? E o seio petroso inferior vai chegar aqui na veia jugular interna. Então, é um slide bastante complexo. A gente conseguiu identificar que na base do crânio existem diversas formações vasculares venosas, entre a lâmina externa do dura mater, a lâmina periosteal e a lâmina mais interna, a lâmina profunda, meníngea, né? Eu tenho aqui diversas veias profundas, certo? Formadas pelos seios do dura mater, que vão ser responsáveis pela drenagem desse sangue da calota craniana, né? Esses seios não são tão importantes assim do ponto de vista generalista, com exceção de um. Eu tenho aqui o seio cavernoso, que é importantíssimo. Por que o seio cavernoso é importante, Geraldo? Porque no interior do seio cavernoso vão atravessar estruturas neurológicas e vasculares de muita importância. Então tem condição clínica onde eu posso encontrar trombose do seio cavernoso, uma condição que é razoavelmente frequente. Consequentemente, vai ter manifestação neurológica bastante rica, já que eu vou ter no interior do seio cavernoso, eu vou ter a passagem de diversos nervos cranianos e uma estrutura vascular arterial de suma importância, que nós chamamos de artéria carótida interna, certo? Então, desses seios aqui, recomendo que a gente consiga memorizar o seio cavernoso. Esses outros seios têm uma importância mais secundária, mais importante do ponto de vista neurocirúrgico. Para a clínica geral não é tão importante assim, né? Observando uma outra imagem, né?
uma imagem contrastada, né, desses seios da dura mater, a gente vai encontrar aqui a confluência dos seios. Eu vou encontrar o seio transverso, posteriormente o seio sigmoide em formato de sigma, né, drenando aqui na veia jugular interna. Observando? Uma vista lateral agora, eu vejo aqui a confluência dos seios, posteriormente eu vejo o seio transverso, chegando aqui formando o seio sigmoide, e o seio sigmoide vai drenar aqui na veia jugular interna. Então esses seios são os mais importantes do ponto de vista posterior. O seio, a confluência dos seios, lembrando que é formada aqui pela chegada também do seio sagital superior com o seio occipital inferiormente, né? Observando aqui nessa imagem, a gente vai identificar, por exemplo, o seio sagital superior em um corte, né, coronal. A gente identifica superiormente a calota craniana com a dípula, né? Inferiormente eu vou encontrar aqui o tecido cerebral, o parênquima cerebral, né? E eu vou observar que existem diversas veias localizadas no interior, né, do parênquima cerebral, e essas veias também vão se anastomosar, elas vão se unir, né, com as veias superficiais, formando aqui veias emissárias. Então existem veias, né, que vão sair da parte mais profunda e vão em direção, né, à parte mais superficial da calota craniana, atravessando, né, esse osso importante, formando aqui veias emissárias. Então são veias bastante interessantes do ponto de vista da propagação do processo infeccioso da parte mais superficial do crânio, possibilitando essa propagação para a parte mais profunda, dependendo do fluxo de sangue, certo? Observa aqui nessa imagem novamente, eu tenho, né, a parte mais externa, né, a parte da dura mater, e a parte mais interna com a aracnoide e a pia mater, né? Então observe aqui a aracnoide, a gente vai identificar aqui a dura mater na parte mais externa, né? E eu observo aqui aderido, né, ao parênquima cerebral, eu vou encontrar uma outra meninge que nós chamamos de pia mater. Então observe, o parênquima cerebral está aqui, membrana mais externa revestindo o parênquima cerebral, eu tenho aqui a pia mater, depois eu tenho intermediariamente, eu tenho aracnoide e eu tenho mais externamente a dura mater, né? Observe aqui, entre os dois hemisférios cerebrais, eu tenho uma prega de dura mater que vai limitar o hemisfério cerebral direito com o hemisfério cerebral esquerdo, que nós chamamos aqui de foice do cérebro, né? Uma outra imagem mostrando, nessa base do crânio, retirei completamente os dois hemisférios cerebrais, retirei aqui o tronco encefálico, né? E observo aqui na base do crânio, né, diversas estruturas importantes, formando aqui os seios do dura mater. Posteriormente eu tenho a tenda do cerebelo, né, a formação, uma projeção dessa prega de dura mater, e anteriormente eu tenho aqui o diafragma da hipófise, formando aqui uma estrutura no interior, né, da parte superior do osso esfenoide, né, da fossa hipofisária, formando aqui o limite de uma estrutura que nós chamamos de hipófise. Observem que a hipófise ela emite um prolongamento superior, que seria a haste hipofisária, que vai se comunicar com o hipotálamo, né? Então, é essa parte importante que vai atravessar aqui o diafragma da cela túrcica, o diafragma da hipófise. Observem, né, que a hipófise ela é envolvida pelo seio intercavernoso. Lateralmente eu tenho o seio cavernoso dos dois lados, onde eu vou ter a passagem aqui de estruturas vasculares importantes. Eu tenho a artéria carótida interna, ela vai atravessar o seio cavernoso. Esse seio cavernoso seria importante, já que eu atravesso também outros pares cranianos. Eu vou ter a passagem nessa topografia do nervo trigêmeo, parte do nervo trigêmeo vai passar pelo seio cavernoso. Eu tenho a passagem também do quarto par craniano, o nervo troclear atravessa o seio cavernoso. Eu tenho também o abducente, o sexto par craniano, atravessa o seio cavernoso. Parte do óculo motor também vai atravessar o seio cavernoso. Então, terceiro par, quarto par, quinto par e sexto par atravessam ali o seio cavernoso, né? Topografia do seio cavernoso. Então, eu tenho agora, mostrando a importância do seio cavernoso, eu tenho um corte agora coronal, certo?
eu observo aqui a parte de baixo do osso esfenoide, onde eu observo aqui os dois seios esfenoidais, né? Divididos aqui pelo septo entre os dois seios esfenoidais. Superiormente eu tenho a fossa hipofisária ou célula túrcica, né? Tem uma estrutura óssea formando essa célula túrcica e anteriormente formando aqui o processo clinoide anterior, lá na parte da frente, né? Superiormente, na base do crânio, né? Eu tenho diversas estruturas importantes, por exemplo, o quiasma óptico. Eu tenho outras estruturas, né, que vão atravessar essa região, né? E eu tenho no interior do seio cavernoso, ou seja, né, entre essas estruturas vasculares venosas que vão formar aqui o seio cavernoso, eu tenho a passagem da artéria carótida interna, uma porção dela que eu chamo de porção intracavernosa, né? Ou porção cavernosa. Então, a artéria carótida interna atravessa o seio cavernoso. Eu tenho aqui, né, diversos pares cranianos, né, atravessando também o seio cavernoso. Eu tenho óculo motor, terceiro par, eu tenho troclear, o quarto par, eu tenho sexto par abducente e eu tenho parte aqui da divisão do nervo trigêmeo, certo? Eu tenho a parte intermediária e a parte superior do nervo trigêmeo atravessando também, ok, esse seio cavernoso. Então, seio cavernoso muito importante. Se eu tiver uma alteração no seio cavernoso, eu vou manifestar clinicamente alteração de anormalidade no óculo motor, no troclear, no trigêmeo e também no abducente. O exame neurológico de pares cranianos vai ser um exame bastante rico e significativo, ok? Mostrando aqui novamente os seios do Dura Mater. Eu tenho aqui o seio sagital superior, eu tenho a confluência dos seios, eu tenho o seio reto, né? Seio sagital inferior, chegando aqui a veia magna do cérebro, né? Posteriormente, eu tenho o seio transverso, seio sigmoide, ok? E observem que eu falei inicialmente de alguns seios, seio petroso superior, esse seio aqui, e o seio petroso inferior, esse outro seio aqui. Esses dois seios, tanto o seio petroso superior quanto o seio petroso inferior, vão comunicar o seio cavernoso com a parte posterior, com a parte principal aqui do seio sigmoide. E observem que o seio cavernoso, ele recebe algumas veias, né, que vão vir do interior da órbita, né? Então tem diversas veias oftálmicas que vão vir do interior da órbita que vão drenar aqui no seio cavernoso. E eu tenho uma outra veia, que é chamada de veia angular, e essa veia é uma tributária aqui da veia facial, essa veia importante da face, que vai drenar a parte do sangue superficial da porção mais anterior da cabeça ali na face, né? Essa veia facial, ela por sua vez também drena, ela é uma tributária da veia jugular interna. Porém, sabendo que a veia jugular interna, ela é formada aqui a partir do seio sigmoide. Observe então que existe uma comunicação entre a parte da face, né, com a parte profunda da calota craniana. Então eu tenho uma anastomose entre a veia facial, né, com o seio cavernoso, por intermédio da veia jugular, ou melhor, da veia angular, juntamente com as veias oftálmicas. Isso é importantíssimo. Por que isso é importante, Geraldo? Porque processos infecciosos e inflamatórios na face podem ser drenados para dentro da cavidade craniana, para o interior da cavidade craniana, levando o que? Muitas vezes uma meningite. Então eu tenho áreas da face que são áreas de importância clínica muito grande, né? Já que eu posso drenar processos inflamatórios e infecciosos para dentro da calota craniana. Como é que é feita essa drenagem? Eu tenho a veia facial, que normalmente ela drena aqui para a veia jugular interna, uma tributária dela. Porém, dependendo da circunstância, esse fluxo pode se inverter, né? Drenando por intermédio da veia angular para as veias oftálmicas e delas para o seio cavernoso, levando ali uma inflamação de uma dura mater, causando ali uma propensão para uma meningite. Isso é importantíssimo, né? Tão importante que nós temos uma área chamada área perigosa da face. Então, isso é importantíssimo. Recomendo que tenham cautela, né, para manipular processos
inflamatórios e infecciosos neste trígono, chamado trígono perigoso da face, né? Então, quando tiver alguma espinha nesta região, por favor, não manipulem, já que você pode drenar esse processo inflamatório infeccioso para a parte mais interna, produzindo ali uma meningite. No caso de uma celulite nessa região, celulite na face, eu tenho também a propensão de desenvolver uma meningite, uma das complicações de celulite. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com celulite de face, né? E recomendo que pensem 1000 vezes antes de espremer uma espinha localizada neste trígono aqui, chamado trígono perigoso da face. Por quê? Eu posso drenar a secreção purulenta, certo? Para o interior da calota craniana, já que eu vou ter uma veia angular que vai anastomosar a veia facial externamente com a veia oftálmica lá no interior e levar essa secreção ali para o seio cavernoso, produzindo ali uma propensão de uma meningite, né? Causando uma inflamação nessas meninges. Eu tenho uma outra condição muito comum, né, do ponto de vista clínico, que eu chamo de trombose, né, uma formação de um coágulo no interior, né, desse seio cavernoso. Então aqui é uma imagem seccional, uma imagem transversal, uma imagem axial, né, do crânio. A gente está vendo aqui calota craniana, eu tenho os 2 parênquimas cerebrais, eu tenho aqui, por exemplo, a célula túrcica, né, eu tenho os seios esfenoides, eu tenho a cavidade nasal anteriormente, septo nasal, as 2 órbitas, né, musculatura extraocular juntamente com os limites ósseos da órbita. Posteriormente, eu tenho uma topografia, né, do seio cavernoso. O seio cavernoso do lado direito e o seio cavernoso do lado esquerdo. Então, nessa imagem aqui com contraste, eu tenho uma trombose do seio cavernoso. Consequentemente, eu vou ter manifestação, né, onde eu vou encontrar um edema nessa região aqui, da parte da órbita. Anteriormente, eu posso ter protusão do globo ocular e, consequentemente, eu vou encontrar também compressão de diversos pares cranianos que passam nessa região. Como é que eu vou identificar clinicamente esses pares cranianos? O oculomotor, por exemplo, ele inerva a musculatura extraocular. Então, o paciente vai ter alterações da mobilidade dos músculos extraoculares. Assim como o troclear também vai inervar a musculatura extraocular e o abducente. O nervo trigêmeo vai ter uma função bastante significativa, ele tem uma função sensitiva e motora em relação a algumas estruturas. A gente vai estudar isso em exames de pares cranianos. Então, eu falei desses diversos seios do dura mater, né? Lembrando que a dura mater muito inervada e muito vascularizada. Vascularização da dura mater. Então, observando aqui na parte da dura mater, né, eu vou ter a passagem, né, em íntimo contato de uma artéria importantíssima, que eu chamo de artéria meningeia média. Essa artéria é importantíssima, né? Ela vai ser um dos ramos da artéria maxilar, que vai vir da carótida externa. Então, a carótida comum sobe na região cervical, se divide carótida externa e carótida interna. A carótida interna vai entrar na base do crânio pelo canal carotídeo. A gente já viu outras imagens dela aqui. Já vai atravessar, inclusive, o seio cavernoso. A carótida externa, ela não entra na base do crânio. Ela vai emitir 8 ramos, né? Um desses 8 ramos, chamado de artéria maxilar. Essa artéria maxilar, ela vai emitir 17 ramos. Um desses 17 ramos, chamado de artéria meningeia média. Esta é importantíssima, já que ela vai penetrar na base do crânio por intermédio de um forame chamado forame espinhoso, e ela vai passar margeando aqui a dura mater, né? Artéria meningeia média. É importantíssima essa artéria, certo? Se eu tiver algum traumatismo craniano, né, eu posso ter laceração da artéria meningeia média e eu vou ter uma hemorragia intracraniana, né? Como essa artéria ela passa colada aqui na dura mater, na sua parte mais externa, eu vou ter uma hemorragia que eu chamo de hemorragia epidural ou hemorragia extradural. É uma das hemorragias intracranianas mais perigosas, né, mais significativas do ponto de vista da evolução fatal, né? Então, traumatismo craniano,
muitas vezes eu tenho laceração de osso temporal. Por que o osso temporal ele é muito lacerado, Geraldo? Porque ele é muito fino, né? Para eu lacerar, para eu fraturar o osso frontal ou o osso occipital, são espessuras, né, de diplo e maiores. Então, o osso temporal ele é muito fino, muito delgado. Então, eu posso ter fratura muito mais frequente de osso temporal. Se eu tenho fratura de osso temporal, eu posso comprometer a artéria meningeia média. Lembrando que na face interna do osso temporal, da sua face escamosa, eu tenho um sulco ali, chamado sulco da artéria meningeia média. Então, essa artéria passa colada no osso temporal, na sua face interna, e também colada na dura mater, que vai revestir essa parte do osso temporal. Então, consequentemente, eu posso ter uma laceração da artéria meningeia média e eu vou causar aqui uma hemorragia significativa, uma hemorragia arterial, que é bastante mais copiosa do ponto de vista da formação do coágulo. O coágulo arterial se forma muito rapidamente, em comparação com o coágulo venoso, que se forma mais devagar em relação à evolução da hemorragia, né? Então, mostrando aqui a artéria meningeia média, que vai atravessar, né, colada aqui na dura mater, no seu folheto mais externo, juntamente com alguns ossos da calota craniana, principalmente o osso temporal. Então, vai se dividir em duas partes, né? Depois que atravessar aqui o forame espinhoso, vai ter uma parte anterior e vai ter uma parte posterior. Então, qualquer topografia dessa aqui eu posso lesar ramos da artéria meningeia média. Inervação da dura mater. Então, a dura mater bastante inervada, ao contrário de outras estruturas intracranianas, que são fracamente inervadas, inclusive o parênquima cerebral. O parênquima cerebral ele não é inervado do ponto de vista sensitivo. Tem uma certa inervação sensitiva, mas não é importante. O que leva à sensação dolorosa no interior da calota craniana seria a dura mater. A dura mater ela é inervada pelo nervo trigêmeo, quinto par craniano. Então, o nervo trigêmeo, 3 divisões. Eu tenho o ramo oftálmico, eu tenho o ramo maxilar e eu tenho o ramo mandibular. E eu tenho as fossas cranianas, né? Onde eu vou possuir uma inervação pelo trigêmeo, fossa craniana anterior e média, né? E eu vou ter uma inervação também das duas foices, a foice cerebral e a tenda cerebelar, juntamente com a foice do cerebelo também aqui, né? E eu vou lembrar que além do trigêmeo, eu tenho alguns ramos espinhais do segundo, né, e terceiro nervos espinhais localizados aqui na coluna vertebral, C2 e C3, que vão possuir, né, terminações sensitivas localizadas também, né, na dura mater, porém no assoalho da fossa posterior do crânio. Então, fossa posterior, eu tenho C2 e C3, né, são nervos cervicais que vão possuir raízes sensitivas. Essas raízes sensitivas vão em direção à parte da fossa do assoalho cerebral posterior, né, do assoalho da fossa posterior do crânio. Enquanto que, convenhamos, a grande maioria da calota craniana em relação à dura mater é inervada pelo nervo trigêmeo. Isso é importantíssimo. Alterações no nervo trigêmeo podem causar também cefaleia. Então temos a nevralgia ou neuralgia do trigêmeo, né? Uma dor absurda que acontece principalmente na topografia do nervo trigêmeo na base do crânio, certo? Onde o paciente muitas vezes tem que ser submetido a alguns procedimentos cirúrgicos para estar liberando essas terminações nervosas que podem ser acometidas pela dor e causando uma analgesia, né? Então falamos de dura mater. Então passei aqui mais de meia hora falando de dura mater. A parte mais importante da aula seria a dura mater, meninge mais espessa, mais importante, que vai ter diversas formações. Vão formar ali os seios da dura mater. Tem duas lâminas, tem uma lâmina mais externa, uma lâmina periosteal, uma lâmina mais interna, lâmina meningea, né? Então falamos de dura mater. Agora a gente vai falar sobre aracnoide. Então, retirando a dura mater, né? Numa foto de uma necrópsia, a gente vai encontrar aqui a aracnoide. A aracnoide vai estar de forma intermediária entre a dura mater, mais superficial, e a pia mater aderida aqui ao parênquima cerebral. Então observe aqui essa imagem. A dura mater é a parte mais externa, né? Eu tenho a aracnoide, a meninge intermediária, né? E a pia mater
a parte mais interna, né, da meninge, revestindo aqui o parênquima cerebral, ok? Observem que a aracnoide, ela possui uma placa, né? E essa placa vai estar em contato, né, muito próximo com a dura mater. E também essa placa, ela vai emitir algumas trabéculas, chamadas de trabéculas aracnoideias, né, que vão conectar ali com a pia mater. Lembrando que a pia mater, juntamente com o aracnoide, né, elas formam um outro tipo de nomenclatura que nós chamamos de leptomeninge. E esta artéria aqui, por exemplo, né, ela passa no interior desse espaço subaracnoide, né? Então tenho aqui um espaço profundamente aracnoide, que eu chamo de espaço subaracnoideu, ou espaço subaracnoide, onde eu vou encontrar aqui esta artéria, né? Então, diversas artérias localizadas mais profundas na calota craniana vão passar nesse espaço subaracnoideu, com exceção daquela artéria meningéia média. A artéria meningéia média vai passar colada aqui no folheto externo da dura mater, né? Eu vejo, então, que externamente a dura mater eu tenho uma região que eu chamo de região extradural, ou região epidural, né? Entre a dura mater e aracnoide, eu tenho uma outra região que eu chamo de espaço subdural. Tá aqui. Entre a aracnoide e a pia mater, eu tenho um outro espaço que eu chamo de espaço subaracnoide. Esse espaço subaracnoide é importantíssimo. Por quê? Nesse espaço subaracnoide que nós vamos encontrar o líquor, né? O líquido cefalorraquidiano. Vai estar junto aqui, né? Com algumas estruturas vasculares profundas, arteriais, localizadas aqui no espaço subaracnoide, né? Eu lembro aqui, observando aqui a imagem, que entre a aracnoide e a pia mater eu tenho a formação de diversas traves, né? Diversas trabéculas, que eu chamo de trabéculas aracnoideias ou trabéculas subaracnoides, né? Em direção aqui à pia mater, na parte mais interior. Observando aqui a aracnoide, a meninge intermediária, eu vou identificar que algumas regiões da aracnoide elas se projetam no interior desses seios da dura mater, formando aqui algumas granulações, chamadas granulações aracnoideias. Eu tenho aqui granulações aracnoideias no interior aqui do seio sagital superior. Essas granulações aracnoideias são importantes para a reabsorção do líquor. Então o líquor ele é formado em algumas estruturas que a gente vai descrever na próxima aula e ele é absorvido aqui nas granulações aracnoideias, né? Então o líquor vai sair do espaço subaracnoideu e vai chegar até aqui um seio da dura mater, chamado seio sagital superior. Eu posso ter granulações aracnoideias em outras regiões também vasculares venosas, né, no interior da calota craniana. O local mais comum da gente encontrar seria no seio sagital superior. Observa aqui nessa imagem, né, granulações aracnoideias que podem até vir a se calcificar, né, aqui numa imagem de necrópsia, observando aqui essas grandes formações aracnoideias, parece floco de neve, né, que vão estar geralmente na topografia dessas estruturas venosas. Então falei de dura mater e falei de aracnoide, né? A aracnoide está colada também na pia mater, né? Essas duas meninges estão muito coladas, né? Muito delgadas. E no espaço, né, intracraniano, no interior da calota craniana, tem umas cisternas aracnoideias, onde eu vou encontrar ali o líquido cefalorraquidiano, também chamadas de cisternas subaracnoideias, né? Já que eu vou encontrar o líquor aonde? No espaço subaracnoide, entre a aracnoide e a pia mater. Então eu tenho, por exemplo, espaço subaracnoide localizado aqui na convexidade, né, cerebral, né? Tem próximo aqui ao seio sagital superior, tem um espaço subaracnoide, e eu tenho outras cisternas mais importantes do ponto de vista clínico, né? Onde a gente vai encontrar o líquor. Onde essa aracnoide ela se separa mais da pia mater, permitindo ali uma grande quantidade de líquido localizado na região. Eu tenho uma cisterna supracerebelar, acima do cerebelo, né? Essa aqui não é tão importante assim do ponto de vista clínico nem cirúrgico.
Eu tenho uma outra cisterna, chamada cisterna quadrigeminal. Essa aqui, o acesso cirúrgico é quase impossível, não consegue acessar. Eu tenho uma cisterna supracelar, acima, né, da cela túrcica, né, localizada aqui, delimitada pelo lobo frontal. Eu tenho uma outra cisterna interpeduncular, entre os dois pedúnculos do cérebro, formado ali pelo mesencéfalo, né? Então, entre os dois pedúnculos, tem uma cisterna interpeduncular. Eu tenho uma cisterna pontina, localizada aqui entre a parte basilar do osso occipital e a ponte nesta topografia, né? E tem uma outra cisterna, essa cisterna magna, ou maior delas, né? Fica localizada aqui entre o cerebelo inferiormente e o tronco encefálico, o bulbo, na parte anterior e inferiormente. Dessas todas aqui, eu preciso memorizar esta aqui. Esta aqui é importante do ponto de vista clínico e cirúrgico. Por quê? Muitas vezes eu utilizo a cisterna magna para fazer a coleta de líquido céfalo-raquidiano. Poxa, Geraldo, mas por que não faz a coleta aqui na cisterna lombar? Que é muito mais fácil, né? Muitas vezes tem algumas contraindicações para a punção lombar. Uma delas é a hipertensão intracraniana. Eu não posso fazer punção lombar em sinais de hipertensão intracraniana, porque senão eu vou herniar a substância encefálica em direção ao forame magno, por exemplo, né? Então eu utilizo uma cisterna no crânio, né, entre o osso occipital e a primeira vértebra cervical, o atlas. Introduzo uma agulha aqui, vou acessar essa região e faço a coleta do líquido céfalo-raquidiano. Para que faz a coleta do líquido céfalo-raquidiano? Diversas coisas. A gente pode pegar esse líquido, mandar para o laboratório, identificar a celularidade desse líquido, características do líquido, se tem presença de pus, se tem presença de sangue, por exemplo, né? Se tem indícios de doença infecciosa, né? Importante para dar o diagnóstico diferencial de meningite, diagnóstico de certeza, e identificar qual o tipo de bactéria, por exemplo, se for uma meningite bacteriana, qual o tipo de bactéria que está causando esse problema aí. Então, dessas todas cisternas, né? Importante, cisterna magna. Convenhamos, vocês vão esquecer isso aqui em 3 minutos, né? Porém, a cisterna magna, vamos tentar gravar esse nome aqui, que é importante do ponto de vista clínico e cirúrgico. Cisterna magna, também chamada cisterna cerebelo-bulbar, que fica localizada entre o cerebelo inferiormente e o bulbo, uma pequena parte aqui do tronco encefálico. Então, aqui a cisterna magna. Então, sítio de punção, vou limitar aqui a porção basilar do osso occipital, com a porção mais na base, aqui posterior ao osso occipital, com aqui a primeira vértebra cervical, com o atlas. Então, faço a punção nesta topografia aqui. Acesso aqui à cisterna magna. A gente consegue ver que é uma cisterna bastante extensa, tem um volume bastante significativo, né? Por último, a pia mater. Então, a pia mater, ela vai estar aderida, né, ao parênquima cerebral, então vai estar colada ao parênquima cerebral e vai se introduzir no interior dessas circunvoluções, vai acompanhar ali os giros, né, do telencéfalo. Vai estar colada ali na aracnoide, formando aqui uma membrana bastante brilhosa, né, chamada de leptomeninge, né? Tem uma imagem de uma necrópsia mostrando aqui, depois que foi retirada a dura mater, retiramos também parte da pia mater junto com a aracnoide, a gente consegue ver o interior aqui das circunvoluções cerebrais. Meningite bacteriana, já falei alguma coisa aqui de meningite. Meningite é uma inflamação nas meninges, né? Assim como faringite é uma inflamação na faringe, né? Eu tenho a meningite, que é uma inflamação nas meninges. Mas, geralmente essa inflamação é causada por um problema infeccioso. E esse problema infeccioso pode ser causado por bactéria, por vírus, por protozoário, por fungo, certo? Por diversas substâncias, diversos seres ali, né? Mais comum e mais problemático de tudo seria a meningite bacteriana, certo? E das bactérias, existem diversas bactérias que podem causar meningite. Uma das mais comumente citadas aí seria o meningococo, que é uma bactéria diplococo gram negativo, né?
Esse meningococo, né, vai causar essa inflamação da meninge e vai levar a uma meningite, né? Essa meningite pode se manifestar por diversos sinais e sintomas. Eu tenho meningite que vai causar alteração do sensório, o paciente vai ficar com rebaixamento do sensório, muita cefaleia, certo? Pode causar sinais de hipertensão intracraniana, já que pode ocluir aquelas veias que vão drenar o parênquima cerebral, certo? Pode levar a hipertensão intracraniana, alterações de nervos cranianos, certo? Alterações sensitivas, pode levar também a alterações motoras em relação à crise convulsiva, dependendo da progressão da meningite. Tecnicamente eu chamo de meningite, né, a inflamação das meninges, mas o que vai levar a alterações mais significativas seria uma encefalite, seria uma inflamação do encéfalo, né, que é a progressão da meningite. Então a meningite inicialmente inflama a meninge, vai causando uma encefalite, uma inflamação do encéfalo. Tecnicamente é uma meningoencefalite, é o nome correto, né? Então aqui uma meningite, mostrando aqui o aspecto purulento, né, dessas meninges. Então uma inflamação, produção aqui do exudato purulento, que vai estar recobrindo as meninges. Então importante, do ponto de vista clínico, na nossa aula de hoje, a gente lembra da meningite, a gente pode fazer o diagnóstico de meningite baseado em diversos sinais e sintomas. A gente vai descrever isso melhor na clínica médica, na neurologia. Lembrando aqui nessa imagem, terminando já a aula, eu tenho aqui a artéria meningéia média, né, que vai atravessar aqui, né, o forame espinhoso, vai dar dois ramos, né, uma parte anterior, uma parte posterior, a parte frontal e a parte parietal. Lembrando que essa artéria meningéia média vai caminhar aderida aqui à dura mater. Se tiver algum sangramento, né, eu vou sangrar externamente a dura mater. Eu vou ter um hematoma o quê? Extradural, né? Um hematoma arterial. Diversas características desse hematoma vão diferenciar outros tipos de hematoma, né? E a evolução é uma evolução muito rápida. Geralmente pacientes com traumatismo craniano lateral, certo? Ele tem muita cefaleia, né? Ele passa um período depois do trauma onde ele desacorda, ele entra em coma rapidamente, né? Depois ele recobra a consciência, passa um período rápido com a consciência recobrada e depois ele entra de novo em coma, né? É uma característica de hematoma extradural, um hematoma muito rápido que acontece na calota craniana, né? Eu tenho que drenar rapidamente esse hematoma, senão o paciente vai evoluir com sinais de hipertensão intracraniana e, consequentemente, eu vou ter herniação de tecido cerebral ou cerebelar, né? Eu tenho outro tipo de hematoma aqui, né? Que é o hematoma subdural, né? Esse tipo de hematoma é hematoma venoso, características diferentes do hematoma epidural ou extradural, certo? Geralmente é uma evolução mais insidiosa. Pode vir, né, de traumatismo craniano? Pode, né? Pode ter laceração vascular venosa no interior da calota craniana, levando aqui hematoma subdural, né? Ou pode ser espontâneo. Eu posso ter uma malformação, ou posso ter uma discrasia sanguínea causando aqui um sangramento, né, por intermédio aqui das veias, causando aqui um hematoma subdural. Então, o paciente muitas vezes tem um paciente que apresenta cefaleia crônica, né, não resolve com nenhum medicamento, né, aí muitas vezes o médico neurologista faz o exame neurológico, suspeita de uma hipertensão intracraniana, né, faz um exame de imagem e observa ali um grande hematoma subdural, né? Geralmente o hematoma extradural arterial é um hematoma que é observado e suspeito logo depois do traumatismo crânioencefálico, né? Aqui mostrando a topografia do hematoma extradural, observem que ele é externo à dura mater, certo? Então entre a calota craniana e a dura mater eu tenho aqui o espaço extradural, o espaço epidural, e aqui eu tenho uma fratura que comprometeu aqui, né, a calota craniana. Eu tenho aqui a artéria meningéia média passando no interior da calota craniana. Essa fratura pode também lacerar a artéria meningéia média. E, consequentemente, eu vou começar a ter uma formação sanguínea nessa região. Vou ter um hematoma. Como é que eu faço para resolver isso? Isso aqui é uma indicação neurocirúrgica imediata, é uma urgência neurocirúrgica. Eu tenho que fazer uma punção na região ou uma craniotomia para descomprimir, para retirar esse coágulo, certo? Consequentemente,
essa calota craniana, né, ela vai ser retirada e vou possibilitar a retirada do coágulo e vai resolver o problema da hipertensão intracraniana. Poxa, e o que eu faço com a calota craniana? Né? Eu posso deixar aberto, né? Consequentemente, deixo aberto aqui, não vai ter mais hemorragia, consequentemente, liguei aqui a artéria que está sangrando, né? Ou cauterizei o vaso, não vai ter sangramento ativo. Vou fazer o segmento cirúrgico desse paciente, muitas vezes na UTI, né? E outras vezes eu posso até colocar a calota craniana no lugar, ou então deixo ela em outra região do corpo humano, no peritônio, por exemplo, se eu não tiver condição de fazer a cirurgia imediata, ou se for um grande hematoma, e depois eu posso colocar uma prótese, né, na calota craniana. Aqui mostrando um grande hematoma extradural, né, mostrando aqui a laceração da artéria meningeia média, que vai causar diversas manifestações clínicas, né, sinais de hipertensão intracraniana. Então, eu faço uma ressonância, faço uma tomografia para suspeitar de hemorragia intracraniana. Eu vejo a linha média, né? Se essa linha média está desviada, certo? Opa, alguma coisa está acontecendo, crescendo nessa região aqui, que está comprimindo a linha média, né? O desvio da linha média, né? Mais do que meio centímetro já fala muito a favor dessa hemorragia e já me autoriza ali parcialmente a fazer a intervenção neurocirúrgica. Se essa hemorragia continuar crescendo, eu posso ter herniação, certo? Eu posso herniar tecido cerebral, né, para a parte inferior da tenda do cerebelo, comprimindo aqui o tronco encefálico. Eu posso herniar, né, também tonsila cerebelar em direção ao tronco encefálico, comprimindo centros importantes, né? Eu posso herniar substância cerebral de um lado para o lado contralateral, certo? Posso herniar hernia de Uncus, também muito comum, né? Eu faço uma herniação do tecido cerebral para o lado contralateral, só me manifestar clinicamente de diversas formas. Nessa imagem aqui, né, eu vejo o aspecto do extenso, né, uma extensa hemorragia epidural, localizada aqui no parênquima cerebral do lado direito, né? Então, estou vendo aqui uma imagem, então do lado direito eu tenho parênquima cerebral e eu tenho aqui uma hemorragia externamente à dura mater, né? Eu chamo de hemorragia extradural. Essa outra hemorragia aqui é uma hemorragia subdural, né? Então eu vejo aqui, a dura mater ficou no seu local, né? E eu tenho entre a dura mater e aracnoide um espaço chamado espaço subdural, onde eu tenho um acúmulo de sangue. Esse acúmulo de sangue pode ser decorrente de um trauma, né? Mas pode ser um acúmulo de sangue por uma alteração crônica, né? Uma discrasia sanguínea que vai levar a sangramento do interior. Também é bastante significativo, então faz diagnóstico diferencial entre a hemorragia epidural e a hemorragia subdural. Diferença: a hemorragia subdural ela é mais crônica, ela é mais vagarosa do que a hemorragia epidural. Por que é isso, Geraldo? Porque a epidural é arterial, então é muito mais rápido. A subdural é venosa, né? Então, uma hemorragia que vai se processar muito mais vagarosamente. E aqui eu tenho uma hemorragia chamada hemorragia subaracnoideia, né? Ou seja, abaixo e no interior, né, do espaço subaracnoideu, podendo ganhar também o tecido cerebral, né? Essa hemorragia aqui, ela é frequente no caso de um aneurisma de base de crânio, um aneurisma arterial que se rompeu, já que grandes artérias da base do crânio vão passar aqui por esse espaço subaracnoideu, causando aqui, no caso de uma laceração, de um rompimento, uma explosão do aneurisma, né, eu posso ter uma hemorragia subaracnoideia. Consequentemente, se eu fizer uma punção no líquor, né, esse líquor vai vir sanguinolento, vai vir com debris hemorrágicos ali, no caso, uma suspeita de uma hemorragia subaracnoideia, uma ruptura de um aneurisma. Isso aqui é um acidente vascular cerebral hemorrágico, né, bastante complexo de tratar, certo? Para eu não ter um rompimento do aneurisma, eu tenho que controlar o quê? A pressão arterial. O aneurisma cerebral, né, ou eu nasço com ele, é muito difícil eu desenvolver um aneurisma. Então, cerca de 4% da população nasceu com aneurisma cerebral. Então, deu problema no nascimento, tem uma fragilidade da túnica vascular ali, nasceu com aneurisma. Na grande maioria das vezes, ele não vai romper. Ele vai ficar ali o resto da vida, certo?
e o paciente vai morrer sem saber que tem aneurisma, né? Grande maioria das pessoas. Se por acaso tiver um crescimento desse saco aneurismático, né, ele pode comprimir outras estruturas, causando cefaleia, uma cefaleia pulsátil, certo? Então, aquele paciente que não melhora com a cefaleia, toma um monte de remédio, não melhora, resolve procurar um médico que faça o diagnóstico de aneurisma e realmente, muitas vezes vê lá um aneurisma grande, tamanho de uma laranja, às vezes, na base do crânio do paciente. O que eu tenho que fazer? Eu posso programar uma cirurgia. Coloco ali na balança, vejo a idade do paciente, vejo os fatores de risco, mas eu tenho que controlar o quê? Tenho que controlar a pressão arterial. Eu não posso deixar um aneurisma na base do crânio se desenvolver num paciente hipertenso. Então, tem que controlar principalmente a pressão arterial. Quem tem um aneurisma de base de crânio tem que ficar com a pressão normal e não pode ficar hipertenso, porque a hipertensão pode levar à complicação que é a ruptura de aneurisma aqui, né? Lembrando que eu tenho meninge também atravessando o canal vertebral, chegando até aqui na parte, na porção mais inferior do sacro, né? Apesar da medula terminar ao nível de L2, eu tenho as diversas meninges que vão continuar formando ali uma cisterna lombar inferiormente. Então, na coluna vertebral, eu tenho revestindo aqui o tecido da medula espinal, né? Eu vou ter a pia mater, né? Mais internamente. Depois eu vou ter a aracnoide, entre a dura mater, que vai também revestir aqui a parte interna do canal vertebral, né? Observem aqui a medula espinal, o H medular no seu interior, parte posterior, a parte anterior. Eu tenho aqui o corpo vertebral, ok? E eu vou ter aqui a pia mater revestindo aqui, né, a medula espinal. Anteriormente eu vou ter a aracnoide e aderido aqui à parte óssea, eu vou encontrar aqui a dura mater, né? Isso vai se processar no interior do canal vertebral. Chegando, né, aqui ao nível da segunda vértebra lombar, eu tenho o desaparecimento da medula, né? E eu tenho a formação aqui de um cone medular, parte mais inferior da medula, cone medular, e daqui para baixo eu vou ter somente as raízes nervosas, formando aqui a cauda equina, certo? Então aqui imagens mostrando essa formação da cauda equina e a topografia dessas raízes nervosas. Essas raízes nervosas vão continuar nesse espaço, né? E vão atravessar ali os forames intervertebrais correspondentes, tanto na região lombar quanto aqui na região sacral, né? Aqui observando a cauda equina, uma vista posterior, né? Observa aqui a coluna vertebral juntamente com a medula espinal. Inferiormente tem a formação aqui do cone medular, né? E o cone medular, o ápice dele, vai formar um filamento chamado filamento terminal, que seria uma prega de pia mater, que vai estar passando aqui no interior do canal vertebral e vai se esterilizar lá embaixo, chegando ali no hiato sacral, né? Então eu tenho aqui a dura mater, que vai revestir aqui o canal vertebral. Eu tenho a pia mater, formando aqui o filamento terminal. E eu vou ter também, aderido aqui a dura mater, a aracnoide, e eu vou ter uma grande cisterna, né, entre a pia mater, filamento terminal, e a aracnoide, chamada de cisterna lombar, essa cisterna onde eu consigo fazer a coleta do líquido céfalo-raquidiano. Aqui mostrando esse saco dural, localizado aqui na topografia das vértebras lombares, mostrando aqui a cauda equina no seu interior. Observando aqui novamente uma dissecção posterior, sequei parcialmente aqui a cauda equina, mantive aqui algumas pregas de dura mater para mostrar aqui o filamento terminal caminhando no seu interior. Outras coisas importantes em relação a essa aula, né? Se eu observar aqui, né, eu vou encontrar a medula vertebral chegando aqui ao nível da segunda vértebra lombar e dando origem aqui à cisterna lombar, né? E eu tenho dois tipos de anestesia que eu posso fazer. Eu tenho uma anestesia que vai chegar e vai atravessar a dura mater, vai ganhar a parte mais interna do saco medular, né? Essa anestesia vai liberar o anestésico aqui no espaço subaracnoideu, entre a dura mater, né, e a
pia mater no seu interior. Porém, logo depois que atravessar a dura mater, ele também vai atravessar a aracnoide, que a aracnoide vai estar colada aqui na dura mater. Então vai liberar um anestésico no espaço subaracnoideu. Então uma anestesia que eu chamo de anestesia raquidiana, enquanto que um outro anestésico vai liberar um anestésico apenas no espaço epidural, anestesiar a região lombar, porém só aquela raiz nervosa que vai atravessar o espaço epidural. Essa anestesia é chamada de anestesia epidural ou anestesia extradural. Então são os dois tipos de anestesia comuns. A raquidiana no espaço subaracnoide, dentro da cisterna, certo? Da cisterna lombar, e anestesia epidural. São os dois tipos comuns, né? E por último, eu coloquei aqui alguns sinais de irritação meníngea. Então vou deixar um dever de casa, né? Dar uma estudada nesses sinais. Quais são os sinais de irritação meníngea? O mais comum que a gente encontra aí, rigidez de nuca. Rigidez de nuca é um dos sinais clássicos da irritação meníngea. Mas existem outros sinais, sinais de Brudzinski, sinais de Kernick e sinal de Lazegui. Então dá uma lida nisso aí, que isso aí pode fazer o diagnóstico de meningite no paciente de vocês e, consequentemente, pode salvar a vida de alguém. Ok? Grande abraço, até a próxima.